Olá, nessa aula de 3D Max, ainda na parte de introdução ao programa, tá? A gente vai conhecer algumas outras ferramentas que vai facilitar o nosso trabalho no dia a dia, tá certo? Então eu vou criar aqui pegar a ferramenta de box, então vou pegar aqui, geometria, um box. Eu posso clicar em box aqui e já definir aqui o tamanho que eu quero para ele. Então vou colocar aqui 10 por 10, especifico o número de segmento dele, tá? E se eu clicar aqui, Keyboard Entry, ao invés de eu clicar aqui, eu já posso definir aqui a posição que ele vai ficar. Então no 0, e aqui ele vai ter o tamanho 10, 10, 10. Então, ou seja, ao invés de utilizar esses parâmetros aqui, eu já posso entrar aqui com os valores. Quando eu clicar em criar, ele automaticamente criou aqui, certo? Então, aqui na altura, eu vou colocar ele aqui com 0. Então, ele provavelmente criou um segundo objeto, tá? Mas ok. Então, é o seguinte. Com o objeto aqui, eu vou querer rotacionar esse objeto, tá? Então, para rotacionar, a gente seleciona ele, pega aqui a ferramenta. Quando você pegou a ferramenta, você está vendo que o eixo dele está aqui nesse ponto, né? Então, se você rotacionar, vai rotacionar em torno daquele ponto ali, certo? Tem determinados momentos que eu preciso mudar o eixo dele, tá certo? Então, para isso, a gente vem aqui, ó, hierarquia, pivô, e aqui, after pivot only. E aí ele habilitou aqui o pivô, que é esse objeto aqui, e você pode mudar. E agora o centro de rotação dele vai ser aqui. Terminou, desmarco, e agora eu vou voltar aqui no rotacionar, ó. A rotação dele agora mudou, certo? Então, essa opção hierarquia, pivô, você vai definir onde é o eixo de movimento, onde é o centro de gravidade dele, tá certo? Então você pode especificar o ponto que você acha que vai precisar. Terminou disso, desmarcou, automaticamente agora ele fica com um novo ponto, um novo eixo de rotação, tá certo? Então grava esse comando que de vez em quando a gente utiliza ele sim. Pronto. Então vou dar um reset aqui. O outro comando que a gente vai ver aqui é o seguinte, vou fazer aqui um box novamente, e aqui no box eu vou entrar aqui vou usar o keyboard entry, não vou usar os parâmetros aqui, então eu vou criar um box aqui, certo? Esse box aqui eu vou dizer que ele tem 20 por 20 por 20 e total de segmentos, tanto faz, vou deixar 100. E o seguinte, com ele selecionado, ok, eu posso clicar aqui com o botão direito do mouse em mover e definir aqui o ponto de origem dele. Então aqui eu quero que ele fique exatamente no centro, no eixo X e Y. Então, vou colocar aqui 0, 0. Pronto, então é assim que você vai definir a posição que você quer que o objeto mova, tá? Com mais precisão. Então ele estando aqui, eu vou fazer uma cópia dele. Para fazer uma cópia, eu vou apertar aqui o Shift e arrastar. Quando eu arrastei, ele perguntou quantas cópias eu quero. Eu quero uma cópia só, certo? Vou dar um OK e ele fez aqui uma cópia. Aqui eu posso pegar a ferramenta de escala e redimensionar ele aqui, certo? Pronto. Também vou trabalhar aqui nessa vista com escala. Então vou clicar aqui. Ok. Pronto. Seguinte, então esses dois objetos. Vou até aumentar isso aqui mais um pouco. Então vou pegar aqui, ó. Estiquei, tá? Pronto. Tá aqui os dois objetos.
Aqui eu tenho uma ferramenta que serve para alinhar. Então eu quero centralizar um objeto dentro do outro, tá? Então, vamos supor, você não vai pegar aqui e tentar fazer aqui no olho mais ou menos isso, tá? O que é que você vai fazer? Você vai selecionar os dois objetos, clicar em alinhar, e quando você clicar em alinhar, vai abrir essa janela. Ou seja, ó, cliquei em um objeto, venho em alinhar e clico no próximo. Pronto, então aqui ele já centralizou aqui no meio porque essa opção estava marcada. Ó. Centralizar, centralizar onde? Em X, ó, em X já está centralizado, em Y também. Se eu quiser centralizar em Z, ele já centralizou, certo? Então essa ferramentazinha aqui de alinhar serve bastante para isso, tá? Então eu tenho aqui um objeto alinhado. A próxima ferramenta que a gente vai utilizar aqui é o seguinte, as ferramentas de booleana, tá? Que é para subtração, união, interseção. Então eu vou selecionar aqui um box, vou vir aqui em criar, create, e na lista aqui de menu vou escolher aqui, ó, compondo objeto. Quando eu clicar aqui em compondo objeto, eu tenho aqui, ó, boolean. Boolean e ProBoolean é parecido, tá? Então eu vou clicar aqui em Boolean, e aqui eu tenho as ferramentas que eu posso trabalhar. Então eu vou querer aqui a subtração. Clico em subtração, adicionar operador e clico nesse objeto. E ele fez isso. Ah, mas não era isso, tá? Então eu vou voltar aqui e vou fazer o seguinte. Vou desmarcar aqui. Sair do comando, né? Eu saio aqui em modificar. Vou selecionar o outro. Boolean, subtract, clico. E aí sim, clico nesse objeto e ele subtraiu. Certo? Ó. Tranquilo. Aí você diz, nossa, mas eu queria fazer uma modificação, não queria que ele vazasse todo, eu queria só até uma parte. Ele vazou porque o objeto passava dele, né? Mas você pode fazer o seguinte, ó, com ele selecionado, você pode vir aqui em modificar e entrar aqui nos objetos booleanos. Tá? Então quando eu cliquei aqui em operadores, ó, eu posso, ó, tá vendo que eu estou movendo, ó? Eu posso entrar na operação, tá vendo? Então eu posso fazer isso. A mesma coisa se eu quiser aqui, ó. Peguei esse, eu estou selecionando o outro box e ó o que ele vai fazer. Então eu posso trabalhar mesmo com o objeto já subtraído ou com a interseção ou com a união, você pode trabalhar individual. Terminou, finalizou, certo? Então, ou seja, são N ferramentas que você tem à disposição para você modelar o que precisar, tá certo? Então, uma última ferramenta aqui que eu vou mostrar, eu vou dar um reset, que é o seguinte. Agora eu vou usar a ferramenta Line. Então Line aqui, tá? Em Shape, peguei Line, vou clicar aqui na vista lateral e o seguinte, vou criar aqui um objeto. Então eu aperto Shift para a linha sair reta, tá? Vou clicar no ponto aqui, clico e arrasto, eu posso fazer uma curva, ó. Certo? Ó. Fiz aqui. Posso subir. Pronto. Vou clicar aqui, botão direito, ok. Sai do comando. Ficou mal feito aqui, mas era como se fosse um perfil, tá? De uma taça. Ok? Ah, mas não saiu do jeito que eu queria. Você pode editar os pontos, tá? Então depois de a linha criada, você pode vir aqui modificar e pegar os vértices. Então quando você clicar nos vértices aqui, ó, quem já mexeu no CorelDRAW sabe muito bem o que são esses pontos. Então tem como você ajustar esses pontos. Então você vai vendo as ferramentas, a quantidade de opções que você tem para manipular. Tá? Então fiz isso aqui, vou agora clicar aqui em segmento. Quando você clicar em segmento, seleciona individual. Se você clicar aqui em spline, seleciona ela toda. Com o spline selecionada,
eu tenho um modificador aqui, ó, que chama-se outline. Então outline eu posso tipo um offset que você pode dar, ó, tá? Então você pode colocar o valor e trabalhar esse offset. E aí pronto. Aí você diz, não, beleza, bacana, entendi, mas para que vai servir isso aí? Então fiz isso aqui, eu vou dar um Alt W para ele voltar aqui a tela. Para quê? Porque você vai poder usar um modificador aqui. Que modificador seria esse? Seria esse modificador aqui, ó, Later. Quando você clicar, ele vai dar uma revolução 360, 270, 180 através dele. Então cliquei aqui, ó, olha o que ele fez. Fez esse objeto. Quando ele fez esse objeto, ele tem 3 opções de alinhamento aqui. Pelo extremidade mínima, tá? Pelo centro ou pela extremidade máxima. Então eu vou clicar aqui no máximo. Olha o máximo como ficou. Vou clicar aqui pelo centro. Olha como ficou. Vai tudo variar de acordo com o perfil que você desenhou, tá certo? Então foi esse aqui o perfil que eu criei e é esse aqui que está. Pronto, então basicamente é isso. Vou sair daqui do comando, vou dar um Alt W aqui e aí você vê a tacinha. Se ficou um pouco quebrado aqui, facetado, você pode melhorar essa malha, tá? Melhorar como? Eu posso usar um Turbo Smooth aqui, ó, se você apertar aqui, letra T, não tem, ó, não tem um Turbo Smooth, tá? Então, ó, letra T, tem aqui, ó, Turbo Smooth, ele, ó, olha só como ficou perfeito agora, aí sim, tá? Então, ou seja, você pode criar N formas, N objetos. Então, só mostrei aqui como você desenhar o perfil com uma linha, usar o modificador Later e depois dar um Turbo Smooth para ele suavizar a malha. E aí você tem um objeto perfeito aqui, certo? E aí o próximo passo era colocar um material e você pode ir salvando os seus blocos. Vamos supor que isso aqui seria um bloco que você ia utilizar ou alguma outra forma que você ia querer fazer. Então é muito bacana, tá? Então eu espero que tenham entendido essas ferramentas. Na próxima aula vamos continuar nessa parte introdutória, conhecendo as ferramentas do 3D Max. Depois a gente vai se aprofundando mais, tá bom? Um abraço. Qualquer dúvida é só perguntar.